Bom dia, galerinha. Boa noite, galerinha. No vlog. A questão é o seguinte, que é uma questão muito importante do universo otaku. A questão não, é um processo que está em andamento. É uma bronca muito pesada. Uma chateação que a gente tem como otaku. Que é Lost Canvas. Que eu, fã de CDZ, tenho que falar, que eu sou fã do Cavaleiro do Zodíaco. Sei tudo sobre o universo. Eu já assisti o clássico, o Ômega, Sword of Good, é, todas as sagas assim, vocês imaginaram, eu já assisti. Até o Sentia Show já assisti. Então, assim, vamos falar de Lost Canvas. Lost Canvas, que foi lançado em 2009, foi 2011, eu não sei, mais ou menos, lá no Japão. Só que Lost Canvas tem um traço de outro mangaka, ou é de outro, da galera lá que faz os animes, que é bem diferente do clássico. E realmente é um traço muito mais bonito, muito mais soft, muito mais atual. E que para nós fãs é muito maravilhoso assistir. Aqueles 26 episódios são perfeitos. O traço é muito bom. As lutas são perfeitas. Os personagens são perfeitos. Conhecer os cavaleiros tipo de 200 anos antes da saga de Seiya tipo, é muito interessante. Essa história do Alone, do tema e da Sasha é muito boa. O Alone que parece que personifica é uma vibe meio autista, meio ali, meio antissocial. A Sasha assim super de boa e o tema aquela coisa mais extrovertida assim, é muito interessante esse trio deles dois. A trilha sonora também é perfeita. As aberturas são perfeitas, muito nostálgicas, que é Reino de Atena, que é o período do Falácio. E assim, a pergunta que eu vou lá, será que vão lançar a terceira temporada de Lost Canvas? A vibe é não. Porque o que acontece? A gente que é otaku atual é muito jovenzinho, tem 24, 15 anos, 10 anos. A gente não entende o que foi que aconteceu naquela época, porque Lost Canvas foi lançado com o intuito de se fazer muito sucesso, mas por conta desse traço, que era diferente do de Masami Kurumada, não foi bem recebido no Japão. Então a galera tava nem aí pra Lost Canvas, não fez sucesso, foi um fiasco assim. E por conta disso, isso naquela época, 15 anos atrás, que é muito tempo, pra gente que fala aqui que tá no TikTok, uma vibe que não tinha TikTok, não tinha. Só tinham como os computadores bem antigos e não tinha sala, não tinha sala nem de sala touch na época, era uma coisa bem antigona. A terceira temporada, o anime foi cancelado mesmo. Então é tipo, vamos parar pra pensar. Uma série que ninguém tá nem aí na Netflix e que é cancelada. Foi o que aconteceu com Lost Canvas. Basicamente foi isso. Só que a galera que tava ali na época, hoje em dia, o Lost Canvas é muito endeusado, muito idolatrado. E uma terceira temporada de quem é fã seria um divisor de águas nas nossas vidas. Porque assim, eu tava muito satisfeito, peguei e fui ler o mangá. Fui ler o mangá e eu digo, cacete, como é que não fizeram a terceira temporada? Porque o mangá é muito top. Gente, o que vai se suceder depois de quando o Hades sobe ao céu com Pandora é muito top, velho. Aquela parte do navio de Atena. E a gente aquilo ali do caralho, velho. A parte do Mephistófeles, que é o pai do tema, que é o grande plot twist da história. A batalha de Tegel no santuário de Poseidon, junto com a batalha dele com Pandora no santuário de Poseidon. A batalha de Cardia contra Radamantes, a batalha de Regulus contra o Radamantes, tipo, dois cavaleiros de ouro, mas ele saiu muito fodido no final, porque ele já estava fodido da agulha escarlate suprema, que Cardia morreu, mas botou pra se fuder nele, e Regulus também tirou onda com aquele não sei o que do Zodíaco, que é um negócio de lá. Tipo, isso tudo, imagine, que Radamantes nunca apareceu no Lost Canvas, só apareceu na saga de Hades lá do clássico. Então, tipo, essas coisas, tipo, o navio de Atenas, a batalha tipo a luta entre os dois cavaleiros de gêmeos da época do tema, lá no santuário de Hades, a construção da Arca de Atena, a estátua de Atena, tipo, tem um universo. Não existe, não é uma terceira temporada, é um One Piece. É uma vibe One Piece. E eu fiquei, hã?
Eu, e saber o plot twist final, né? Que eu não vou dizer. Que é o que o Alone, pra mim, é o plot twist de milhões, assim, dos mangás. Eu não sei outros mangás, mas eu adorei saber disso, assim, no final. E, assim, grandes lutas que tem, assim, entre Cavaleiros de Ouro. Porque a gente vê aquela luta do... Como é o nome dele? Do Albafica contra o Minos de Grifo. Aquela luta do Cavaleiro do Cavaleiro de Câncer. Agora eu esqueci o nome dele. Que é o cavaleiro mais brincalhão, assim. Que fica junto do mestre Seiji. Tem Seiji e Hakurei. E ele fica... É Manigold. Manigold luta contra Thanatos. E vocês pensar, essas lutas, tipo, essa vibe dessas lutas tá na terceira temporada. Não existe essa terceira temporada. A terceira temporada existe no mangá. Não é a terceira temporada, são várias temporadas, parando pra pensar direitinho. Porque é muita coisa que acontece. E eu amo. A batalha mesmo de Degel, eu achei muito... Que é o que acontece depois. Exatamente depois, quando a Athena o templo de Hades é destruído lá, onde era a antiga vila de Temalone, e ele sobe ao céu com Pandora. O que acontece logo depois é a batalha de Degel de Aquário, que na verdade não é nenhuma batalha, ele foi atrás de uma coisa lá no templo de Poseidon e acabou encontrando com Pandora. Só que ele não morreu e não ficou a ver navios, ele ajudou uma galera. Então tem toda a história do Degel ali atrás de Aquário, tem toda a história do Cardia também, vai contando a história do Cardia, que a gente só vê ele no finalzinho da segunda temporada. Toda a história do Regulus também, que vai contar. Essa é uma vibe bem assim, Aeolus e Aiora mesmo, assim, um pouco. Então vai contar isso, né? Eu acho muito massa. E pra mim, a parte da Arca de Atena tem também a luta entre outros espectros dentro dessa arca. E também uma parte que é muito linda, que é quando eles chegam num lugar que ninguém pode se mexer. E só tem um cavaleiro que pode se mexer. Eu não lembro se é Tema ou se é outro Cavaleiro de Ouro. Mas tem uma parte que eles ficam mobilizados pelo poder de Hades dentro do navio. Então, só que é o exército de Atena dentro do navio. E isso é muito do caralho. Eu fiquei, poxa, pra quem é fã deve ser uma coisa maravilhosa assim. E eu adorei assim. E parece que tem a questão do Mephistófeles, que ele tem a batalha lá de Cronos, porque o pai do Tema, aí é lá que a gente descobre porque Tema foi abandonado num orfanato. E porque Sasha, a gente sabe que Sasha foi deixada ali, nasceu ali naquela vilazinha, mas Tema foi deixado ali. E o pai dele é um baita de um vilão, tipo, é um cara super poderoso. Ele é assim, é um deus, é uma reencarnação de Cronos, por assim dizer. E tem um embate lá no Santuário de Hades entre Radamantes, aí Radamantes acaba se fudendo, se lascando de uma vez. E existe essa batalha entre Pandora e lá com Cronos, só que Cronos leva a melhor. É todo um esquema assim que existe por trás, que conta porque existe o Lost Canvas também. E lá vai falar também se o Lost Canvas também vai ser terminado, né? Porque vai acontecer um monte de coisa para que a Alone não termine o Lost Canvas. Então a gente não sabe se existe esse término não, a gente só vai saber no mangá também, que é uma coisa muito importante, né? Então é isso, assim, acho que assistam Lost Canvas, chore porque não tem terceira temporada, mas a gente sabe que a galera tem dinheiro, só que a galera daquela época, tipo, imagine, a galera dos estúdios devem ter morrido já, a gente não sabe, que era uma época muito remota pra gente que é otaku jovenzinho, e naquela época tinham poucos otakus, era uma comunidade muito reduzida, por conta da internet que era discada, era uma internet ruim, tinha muita locadora, muito computador de tubo, então ele nem existia praticamente Lost Canvas. A galera mesmo só conhecia Cavaleiro Zodíaco, aquele Cavaleiro Zodíaco que passou na Rede Manchete nos anos 90, aquilo ali só, e morreu ali. Mais nada, Lost Canvas foi descoberto pela gente através do tempo, entendeu? Então ele tava esquecido, então meio que isso. E tem um hype muito bom. É importante saber disso também. E é isso, gente. É sobre Lost Canvas esse vídeo. E contém spoiler. Eu só não dei o spoiler final, claro, que é o melhor que tem, né? Sinto muito. Vão ler o mangá, que lá eu só não falei os diálogos, né? Que é a parte mais importante.